O Cody Rhodes está verdadeiramente pensando em aceitar a proposta do The Rock, vender a sua alma, para conseguir em troca toda a máquina de produção e de promoção que o The Rock tem a seu favor? Bom, essa é a grande história do SmackDown dessa semana, de 28 de fevereiro de 2025. Então vamos falar um pouco sobre esse show que foi espetacular de cabo a rabo? Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que o pessoal aqui da internet pede, para que vocês curtam, compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam no canal, ativem os sininhos para receber as notificações e o mais importante nesse momento, assistam esse vídeo do início até o final, pois é isso que vai fazer com que o YouTube demonstre e apresente os nossos vídeos para todas as pessoas que estão na plataforma, beleza? Então conto com vocês, vamos agora acompanhar tudo o que aconteceu no SmackDown do dia 28 de fevereiro de 2025. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E eu confesso que sempre que você tem um show antes de um especial, eu fico um pouco animado. Por quê? Porque sempre eles apresentam um show com qualidade de lutas, com qualidade de histórias. Nessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, não foi diferente. O SmackDown da semana passada foi bom, mas ele teve alguns momentos que se arrastou. Mas o dessa semana, olha, quem teve na live que a gente fez, foi a nossa primeira live ao vivo do SmackDown do dia 28, que aconteceu ontem, viu e pode atestar o que eu estou falando. Foi um show de 3 horas de duração, mas que voou. O tempo passou muito rápido. Por quê? Porque foi um show de qualidade, com lutas de qualidade, com histórias de qualidade. Então vamos falar brevemente sobre o que aconteceu nesse SmackDown. Foi tanta coisa que a gente vai ter que dar uma boa resumida sobre isso. Houveram duas histórias que permearam o show inteiro. Foram várias entrevistas que aconteceram com o Cody Rhodes, várias conversas que o Cody Rhodes teve ao longo do show, falando sobre essa situação, dessa oferta do The Rock. E, ao mesmo tempo, nós tivemos o Cody Rhodes sendo apresentado a alguns brindes do Final Boss, do The Rock, para ele pensar com carinho sobre aceitar a proposta dele de se tornar o campeão do The Rock. Então, quando o Cody Rhodes chega, ele é abordado por dois indivíduos, quando ele chega na arena, e esses indivíduos viram para ele e falam o seguinte: a gente queria levar você para o seu locker room, para o seu vestiário. A gente sabe que os lutadores eles têm um vestiário comum, onde eles se trocam e tudo mais. E apenas pessoas muito especiais ao longo da história, campeões e campeões grandes, tinham seu próprio vestiário. E, por exemplo, durante a história da Bloodline original, a gente sabe que o Roman Reigns ele tinha o seu vestiário e a Bloodline ia junto e tudo mais. Então, só que o Cody Rhodes ele nunca teve apresentado para ele como tendo o seu próprio locker room, tendo o seu próprio vestiário. E aí esses dois indivíduos chegam e falam: olha, vamos até o seu vestiário, pessoal, cortesia do Final Boss, cortesia do The Rock. E aí o Cody Rhodes ele dá uma sorrida e tal, mas estranhamente ele aceita ir. Ele aceita ir até esse vestiário. E quando ele chega, ele encontra um vestiário assim, regado de comida fina, sushi, carne, assim, coisa fina mesmo, uma parede enorme, um monte de vinhos. Então, assim, como se ele pudesse escolher o vinho que ele quisesse, assim, coisa realmente chique. Aí tem uma cena engraçada que quando o Cody Rhodes ele chega, ele encontra o R-Truth sentado, deitado na poltrona. E aí ele faz uma graçola lá com o Cody Rhodes tentando quebrar ele, falando sobre a comida e tudo mais, mas ele não consegue. E o Cody Rhodes ele fica sério, ele fica pensativo, olhando tudo aquilo e tal. E ao longo do show, enquanto todas as lutas vão acontecendo, todas as histórias vão acontecendo, o Cody Rhodes ele vai passeando pelo ginásio e ele vai encontrando várias pessoas. E essas pessoas vão falando sobre ele, sobre essa proposta que o The Rock fez. Então, aparece o Drew McIntyre falando com ele, aparece o The Miz, e aí o The Miz ele adota aquela abordagem de como ele é ligado a Hollywood, que o The Rock ele poderia realmente dar muitas coisas boas para o Cody Rhodes. E aí ele fala um negócio interessante, que é algo que a gente comentou já, que a gente comentou na live ontem do SmackDown, e a gente comentou no preview do Elimination Chamber, que é o seguinte: o The Miz ele fala o seguinte: olha, se você não aceitar a proposta do The Rock,
alguém vai. Ou seja, já apresentando o cenário de que alguém pode aceitar a proposta do The Rock para desafiar o Cody Rhodes. E essa pessoa provavelmente seria a pessoa que vencer a Elimination Chamber. Então, aí já começa a surgir a possibilidade do CM Punk vencer. Porque como a gente comentou no preview da Elimination Chamber, os dois favoritos para vencerem a luta são o CM Punk e o John Cena. Sendo que no John Cena não faz sentido a proposta do The Rock, porque o John Cena já é uma estrela de Hollywood. Ele já é um cara famoso. Não faria sentido para ele ter esse boost do The Rock em Hollywood. E para o CM Punk faria sentido. Então, num cenário em que o CM Punk vence, a gente teria uma história até a WrestleMania, onde o Cody Rhodes e o CM Punk ficariam no suspense se um dos dois aceitaria a proposta do The Rock. E essa história iria discorrer até a WrestleMania, onde um deles ganharia o título e se tornaria o campeão do The Rock. Então, essa fala do The Miz aponta para esse cenário. E aí, no meu entendimento, e aí a gente precisa falar, né, que eu comentei que quando eu fiz o preview do Friday Night SmackDown, eu fiz na quinta-feira, né, eu fiz antes do SmackDown. Vendo agora a fala do The Miz e para onde ele está apontando essa história, eu diria que hoje o CM Punk ele tá um passo na frente do John Cena para ele, de repente, ganhar a Elimination Chamber. A não ser que dê a louca na WWE e no John Cena, e o John Cena resolve se tornar um heel, resolve se tornar um vilão agora, em cima da hora de se aposentar. Algo que eu não creio que vai acontecer. Mas, se você for parar para pensar, um John Cena vilão enfrentando o Cody Rhodes, tendo The Rock por trás dele, até seria interessante. Mas, assim, para a história não faria sentido. Faria mais sentido o CM Punk se ele tomasse essa decisão. Então, eu hoje já começo a acreditar que pode acontecer a possibilidade do CM Punk vencer a Elimination Chamber e enfrentar o Cody Rhodes no WrestleMania. Pode ser um wishful thinking, pode ser um desejo meu, posso estar lendo muito as coisas que estão acontecendo, mas eu acredito que essa é uma possibilidade, considerando essa fala do The Miz. E depois teve a última conversa do Cody Rhodes, foi uma conversa com o CM Punk. E aí, nessa conversa, o CM Punk ele diz o seguinte: olha, eu não sei o que o The Rock está querendo com essa história de você vender a sua alma. Eu só digo o seguinte: se eu fosse o CM Punk de lá de trás, novo, eu aceitaria a proposta sem pestanejar. Aceitaria sem pestanejar. Hoje, eu aceitaria a proposta. O Cody Rhodes olha estranho para ele, ele fala: eu aceitaria a proposta, pegaria ela na mão, daria uma viradinha dela e colocaria ela dentro do Candy Ass do The Rock. E aí ele faz uma referência, na verdade, a fala do The Rock, que sempre diz isso, que ele vai pegar a bota dele, vai dar uma viradinha e vai acertar ela no Candy Ass do adversário. Então, a questão é, o Candy Ass é traseiro, tá? Vai dar um chute na bunda do adversário. Então, a questão é a seguinte: o CM Punk ele fala isso, e aí assim, fica um negócio meio esquisito, fica um negócio meio suspeito, e aí fica essa situação estranha, e o Cody Rhodes ele fica pensativo, tá, mas o CM Punk dá a entender que não aceitaria. Mas a fala dele foi esquisita. Então, mais uma vez, e isso acontece no final do show, antes do Cody Rhodes ir para o ringue para dar as últimas palavras com o The Rock. E aí, então, assim, ficou meio suspeito. E o show ele se encerra com o Cody Rhodes indo para o ringue dar as suas últimas palavras para o The Rock. E aí, gente, foi uma coisa surreal. Porque enquanto o Cody Rhodes estava falando, houve-se um áudio. Esse áudio ele é um áudio do The Rock, o The Rock no aeroporto, entrando no avião dele para ir para Toronto. E aí, ele apresenta um presente para o Cody Rhodes. E esse presente é uma caminhonete enorme, do mesmo modelo da caminhonete do The Rock. E é uma caminhonete toda customizada, com o logo dele e tal. Enorme, caminhonete linda, 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 linda. E o The Rock fala: olha, esse aqui é o meu brinde para você, tá? É um presente meu para você. A gente vai se ver amanhã, eu espero que você faça a coisa certa e você me dê a sua alma e tudo mais. E aí ele mostra um cinturão daqueles cinturões que as pessoas usam para musculação, e o The Rock havia mostrado um cinturão semelhante, colocando
Mama Rhodes no WrestleMania 40, né, que ele ia chicotear o Cody Rhodes com aquele cinturão. E agora ele faz um outro, e aí no cinturão está escrito Cody's Soul, a alma do Cody, e embaixo tem uma data, 11 de junho de 2015. E essa data, gente, é muito louco. É a data da morte do Dusty Rhodes, o pai do Cody. Gente, isso é muita loucura. Entendeu? É a história do The Rock mexendo com a cabeça do Cody. Por quê? Porque o Dusty Rhodes ele morreu jovem. E ele morreu jovem por quê? Porque o corpo dele estava completamente destruído de todos os anos que ele passou lutando e que ele teve que lutar até os 60 anos para botar dinheiro em casa. O Dusty estava numa situação muito ruim e por causa disso ele teve que trabalhar até praticamente morrer. Então quando o The Rock bota a data da morte do Dusty naquele cinturão, ele está querendo dizer o seguinte, olha, o seu pai morreu relativamente jovem porque ele teve que se matar no ringue até o final da vida para poder botar um sustento dentro de casa. Você não precisa fazer isso. Então, cara, assim, é uma maquinação, assim, é uma coisa maquiavélica que há muito tempo eu não vejo na WWE de um personagem mexendo com a cabeça do outro a esse ponto. E a coisa fica tão feia que o Cody Rhodes ele não tem a resposta, ele fica olhando pro telão sem saber o que fazer. Realmente isso é mais um degrau dessa história e, novamente, eu acho que essa história não vai se resolver no Elimination Chamber. Eu acho que o The Rock ele vai fazer a proposta para a pessoa que ganhar a Elimination Chamber também, e aí vai ficar essa história, ou o Cody vai aceitar, ou o vencedor da Elimination Chamber vai aceitar, e essa história vai transcorrer até a WrestleMania, e dali para frente, tá? Porque aí vai ter o campeão do The Rock, o campeão da corporação, o campeão da autoridade, e contra o Cody Rhodes, caso seja o Cody Rhodes a perder, se ele perder o título para o campeão da corporação. Então, tem muita coisa para rolar ainda, essa história, a gente tá só no começo, e o primeiro capítulo dela vai se encerrar na Elimination Chamber, mas não vai ser o encerramento da história. Com certeza essa história ainda vai até a WrestleMania. Bom, tirando isso, nós também tivemos uma coisa interessante no show de hoje, que foi um mini torneio para decidir o desafiante número 1 do campeão norte-americano, que é o Shinsuke Nakamura. E esse torneio ele envolveu 6 lutadores que lutaram 3 lutas individuais, e aí os vencedores dessas 3 lutas se enfrentaram na última luta da noite, que aconteceu antes dessa ida do Cody Rhodes até o ringue, numa luta de ameaça tripla. E aí o vencedor iria decidir quem se tornaria o desafiante número 1 do Shinsuke Nakamura. Essas lutas, elas foram, a primeira luta, o Andrade contra o Jacob Fatu. A segunda luta, ela foi uma luta entre o LA Knight e o Santos Escobar. E a terceira luta foi uma luta entre o Braun Strowman e o Carmelo Reis. Essas 3 lutas, elas foram lutas diferentes, tá? Mas foram a primeira e a segunda luta foram lutas muito boas, a terceira luta não aconteceu, tá? A primeira luta, que foi a luta do Andrade contra o Jacob Fatu, cara, foi uma luta espetacular. Foi a segunda luta da noite, a gente vai falar sobre a primeira luta daqui a pouco. E, assim, o Andrade, ele é um lutador, né? Então ele tem movimentos de grande amplitude e contrastou bem com o Jacob Fatu, que é um cara alto, não é tão alto, mas ele é um cara forte, pesado, mas ao mesmo tempo também um high flyer. Então foi uma luta, cara, que os dois voaram para tudo quanto é lado do ringue, para lado de fora do ringue. Foi espetacular. E no final da luta, a luta não teve nenhuma interferência. O Jacob Fatu ele acertou o Impaler DDT no Andrade e depois fez o seu moonsault e ganhou a luta. Foi uma luta muito boa, olha, uma luta de televisão que há muito tempo eu não via. E foi uma luta relativamente rápida, mas foi realmente assim, foi um contraste com as lutas da semana passada, uma grata surpresa. É uma pena, o Andrade ele aparece pouco no ringue, porque a persona dele não está muito bem estabelecida, ele está meio que perdido ali. Ele hoje quase que trabalha como uma persona de ajudar os outros, mas o Andrade é um excelente lutador, então é uma pena que ele esteja nessa posição, ajudando os outros. Mas hoje é o fato, é o que está acontecendo, e o Jacob Fatu venceu a luta e se classificou para a luta de ameaça tripla que aconteceria no final do show. A segunda luta, que foi uma luta entre o LA Knight
e o Santos Escobar também foi uma luta muito boa. Assim, o Santos Escobar também é um lutador, então ele tem também movimentos espetaculares. Tem uma hora na luta que o LA Knight e o Santos Escobar eles estão em pé na terceira corda, e aí o Santos ele faz uma huracanrana de lá do alto, jogando o LA Knight do alto no chão. Cara, um movimento espetacular. Geralmente quando você tem essas huracananas do alto do corner, geralmente o adversário está na segunda corda sentado na terceira. E nesse não, nesse os dois estavam em pé na terceira corda. Então foi assim, cara, o LA Knight foi parar do outro lado do ringue. Foi realmente assim lindo de se ver. A luta também foi muito boa mesmo. E o LA Knight venceu a luta no final. Tá? Um detalhe interessante, voltando na luta do Jacob Fatu, é que quando o Jacob Fatu estava entrando no ringue, o Solo Sikoa ele brecou a entrada do Tamatonga e deixou o Jacob Fatu entrar sozinho. Isso chamou a atenção. Tá? Por quê? Porque ainda estava um entreveiro ali. O Solo Sikoa falou: olha, Jacob, você agora precisa trazer o título para a família, você precisa trazer o título para a Bloodline. Mas na hora que o Jacob foi lutar, o Solo Sikoa barrou o Tamatonga para impedir que ele ajudasse. Né? Mas o Jacob foi lá e venceu a luta de boa. Então, beleza, o Santos Escobar perdeu a luta para o LA Knight, o LA Knight se classificou para a luta de ameaça tripla, e aí, na terceira luta, foram lutar o Carmelo Reis contra o Braun Strowman, aquele monstro de gente. E aí, gente, o que aconteceu foi simplesmente um negócio, assim, bizarro e que emulou um personagem, um lutador de 20 anos atrás, que é um dos meus lutadores favoritos. O que aconteceu? Logo no começo da luta, enquanto o Carmelo Reis estava no ringue chamando a atenção do juiz, o Braun Strowman ele tinha ido para fora do ringue para acertar aquele trenzinho que ele faz no adversário, o Carmelo Reis chamou a atenção do árbitro, e aí entraram pela plateia o Tamatonga e o Solo Sikoa. E eles começam a atacar o Braun Strowman. Eles tentam atacar o Braun Strowman, mas eles não conseguem. Nessa confusão, eles pegam uma cadeira e a cadeira vai parar dentro do ringue. E o juiz está lá na confusão, ele não está vendo nada. O Tamatonga e o Solo Sikoa, eles tentam atacar o Braun Strowman, mas o Braun Strowman joga eles para tudo quanto é lado. Quando o Braun Strowman ele volta para o ringue, o Tamatonga e o Solo Sikoa ameaçam entrar no ringue para chamar a atenção do juiz. E aí, o que acontece no ringue? O Carmelo Reis pega a cadeira, e na hora que ele vai atacar o Braun Strowman, porque antes o Tamatonga teria tentado acertar o Braun Strowman, mas não aconteceu nada, o Braun Strowman nem sentiu. No ringue, o Carmelo Reis ele pega a cadeira, ele bate no ringue, a cadeira, joga na mão do Braun Strowman e se joga no chão, se fazendo de contundido, de acertado. O juiz vira, ele vê o Carmelo Reis no chão e o Braun Strowman com a cadeira na mão e desclassifica o Braun Strowman. Gente, isso era uma tática que o Eddie Guerrero usava lá no começo dos anos 2000, na época do auge da carreira dele, do Lying, Cheating, Steal. O Eddie Guerrero adorava fazer isso, ele pegava uma cadeira, batia no ringue, jogava na mão do adversário, se jogava no chão, o juiz olhava aquilo, né, ele geralmente estava distraído, quando ele voltava ele olhava a cena e desclassificava o adversário, e o Eric ganhava a luta de forma barata. E aqui o juiz também acaba caindo nessa história, ele desclassifica o Braun Strowman, porque ele olha, ele acha que o Braun Strowman acertou o Carmelo Reis com a cadeira, e o Carmelo Reis se classifica para a luta de ameaça tripla sem praticamente ter lutado. E com isso, a Bloodline, eles tiram o Braun Strowman, que era a maior ameaça, da frente do Jacob Fatu. Então fica uma luta de ameaça tripla entre o Carmelo Reis, o Jacob Fatu e o LA Knight, no que seria a luta de main event, apesar de que depois teria a entrevista do Cody Rhodes. Vamos dar uma pausa nessa história e eu vou terminar o vídeo falando sobre essa luta. E vamos falar sobre outras coisas que aconteceram no show, outras historinhas que aconteceram no show. Porque o show, na verdade, começa com a Trish Stratus vindo para fazer uma graça com o público. Ela está usando uma camisa do Toronto Maple Leafs, que é o time de hóquei da cidade. Eles estão... o show está acontecendo no estádio, no ginásio de hóquei da cidade, onde o Toronto Maple Leafs joga.
O Elimination Chamber vai acontecer no estádio de beisebol do Toronto Blue Jays, que é um ginásio maior, um estádio maior. Mas a Trish Stratus, ela entra com a camisa do Toronto Maple Leafs, ela fala da luta que vai acontecer amanhã e tudo mais. Ela se pergunta assim, gente, que ano que a gente tá? A Lilian Garcia tá apresentando os lutadores. O The Rock vai participar do especial. Eu tô aqui. Ela faz uma referência ao fato de que os três estiveram juntos da última vez lá em 2000, 2001, né, lá atrás, 20 e tantos anos atrás. A Lilian Garcia, ela ficou muito tempo fora da WWE e voltou no ano passado. Então, assim, ela faz uma referência ao fato de que essa galera é antiga. Enfim. E aí ela fala sobre a luta que elas vão fazer contra a Nia Jax e a Candice LeRae. Aí ela chama a Tiffany Stratton para entrar no ringue e tudo mais. E, assim, batem aquela conversa, aquele bate-papo, não sei o quê. Elas fazem uma graçola, a Tiffany e a Trish fazem uma graçola com o público e tal. No meio dessa confusão, entra a Chelsea Green. E, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O público delira com a entrada da Chelsea Green. É impressionante como ela tá hypada na WWE hoje. É impressionante. Ela e a Piper Niven têm um personagem, assim, uma persona espetacular. A Chelsea, ela acertou a mão nessa persona dela e o público tá reagindo muito bem. Quando ela entra no ringue, o público começa a gritar Chelsea, Chelsea, Chelsea. Até que ela esculhamba com o jogador do time da cidade, aí o pessoal, normal, né? Enfim, a Chelsea, ela entra, não sei o que, começa a esculhambar as duas, e aí, nessa confusão toda, a Trish chega e fala, olha, por que a gente não faz uma luta aqui, né? E a Chelsea fala, não vou lutar não, não sei o quê. E a Tiffany fala, não, vamos lutar, a gente só precisa de um árbitro aqui. E aí a Chelsea chega e fala, Nicholas, ela falando com relação ao Nick Aldis, né? Que é o general manager do SmackDown, fala, Nicholas, não manda nenhum árbitro pra cá não quero lutar não. E aí aparece um árbitro correndo. Olha, sensacional, cara. A Chelsea, olha, é uma piada, assim, a personagem que ela construiu é realmente maravilhosa. Enfim, o árbitro entra, acontece a luta entre a Chelsea e a Tiffany, é uma luta boa, tá? A Tiffany com os seus movimentos acrobáticos, a Chelsea vendendo esses movimentos de forma espetacular, mas ela também sabe lutar, é uma lutadora veterana, lutou muito no cenário independente. Então, assim, as duas tiveram uma boa luta, só que no final, antes de terminar a luta, apareceram a Nia Jax e a Candice LeRae e tentaram atacar a Tiffany, e isso acabou causando a desclassificação a Tiffany ganhou por desclassificação, né, porque ela foi atacada primeiro. Isso é sempre importante notar, quando tem uma luta num cenário em que uma pessoa é atacada primeiro, mesmo que todo mundo seja atacado, quem foi atacado primeiro vence a luta por desclassificação. Tá? Então, a Tiffany oficialmente ganhou a luta por desclassificação. A Candice LeRae e a Nia Jax tentam atacar a Trish e a Tiffany, mas as duas conseguem ali reverter a situação e a Nia Jax e a Candice LeRae têm que fugir e a Tiffany Stratton e a Trish Stratus acabam ficando no ringue, chamando as duas para a luta. Então, a situação terminou aí, as quatro vão se enfrentar na Elimination Chamber e deve ser uma luta que a Tiffany e a Trish vão ganhar para jogar para a galera ali de Toronto. Uma coisa importante de se falar sobre o cenário do campeonato norte-americano é que originalmente estava previsto que o Solo Sikoa iria lutar, mas ele dá o lugar dele para o Jacob Fatu, para o Jacob lutar pelo campeonato norte-americano. Tá? Isso é assim, quando a notícia saiu, pouco antes do show, realmente o Solo Sikoa estava escalado para lutar pelo campeonato norte-americano, mas o Solo ele cede esse lugar para o Jacob. Então, naquela história dos dois estarem tentando acertar os ponteiros entre eles, acontece essa situação do Jacob receber o lugar do Solo para poder disputar o campeonato americano. Nós vemos também, logo depois, uma situação, uma entrevista, uma conversa do Nick Aldis com os Street Profits, que estavam do lado de fora. E eles estavam lá no locker room, estavam conversando com o Nick Aldis, na verdade no escritório do Nick Aldis, né? E aí, nessa conversa, tal, o Nick Aldis dá uma ralhada com os Street Profits sobre estarem atacando todo mundo. E eles falam que não estão nem aí, que eles são os novos xerifes da cidade, não sei o quê. E nisso aparece o Santos Escobar com os Los Garza, o Angel e o Burton. E aí o Santos Escobar pede desculpa, pede que os Street Profits peçam desculpas a ele
pelo ataque que aconteceu na semana anterior, mas eles falam, a gente não vai te pedir desculpa de nada, não sei o quê, e aí o Nick Aldis chega e fala, olha só, eu acho que vocês quatro estão querendo lutar, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma luta entre vocês quatro, e com isso, transparece que os Street Profits finalmente terão a sua primeira luta no retorno para o SmackDown, uma luta contra o Angel e o Burton. Só que quando a luta vai começar, antes de começar, o DIY vem do backstage, né? Quando o Street Profits está entrando no ringue, e eles atacam os Street Profits por trás. Os Los Garza saem do ringue e também vão para cima. E nessa situação também vem o Pretty Deadly e também vem o Morocini Machine Guns. E aí, cara, acontece um salseiro entre os 5 times. As 5 duplas se engalfinham no ringue de uma forma assim escalafobética. E assim, fica impossível de descrever, inclusive na live que a gente fez, ficou impossível de descrever o que estava acontecendo. Simplesmente as 5 duplas se engalfinharam e não aconteceu a luta. Então, o que está se desenhando? Está se desenhando um cenário de uma luta múltipla entre esses 5 times. E, geralmente, quando acontece essa situação entre vários times e várias duplas, eles costumam fazer uma luta de escada para decidir quem vai ganhar o título. Então, é provável que no cenário futuro das duplas do SmackDown haja uma luta de escada, tá? Não é algo muito original. No WrestleMania 40, no ano passado, teve uma luta de escada pelos títulos que, na época, eles eram unificados e eles separaram. Né, os títulos do Raw e do SmackDown foram separados. Os campeões eram unificados, né, eram Judgment Day. Eles defenderam os 2 cinturões numa luta de escada e os 2 títulos eles acabaram sendo separados naquele show. Depois disso, houve uma grande, assim, uma grande conversa, diálogo, entre parênteses, entre os lutadores que vão participar da Elimination Chamber masculina. Primeiro o Drew McIntyre vai pro ringue, aí começa a esculhambar todo mundo. Em um dado momento, ele senta na mesa de pernas cruzadas, emulando o Pipe Bomber que o CM Punk deu lá em 2012, que ele esculhambou com todo mundo ao vivo, e ele literalmente ele se cegou na entrada lá perto do telão, e ele senta de pernas cruzadas no chão e ele começa a falar. Então o Drew McIntyre ele emula isso. E aí depois começam a entrar os demais lutadores, o pessoal, entra o Damian Priest, entra o Seth Rollins, e aí eles criticam o Drew McIntyre, falando que ele é um hipócrita, falando que ele tá obcecado com o CM Punk, não sei o que. Depois o CM Punk entra, e assim, diálogo, cara, é impossível de seguir, de descrever aqui. Os 4 ficam batendo boca. A grande história dessa entrevista é quando a música do John Cena toca, o público vai à loucura, só que em vez de entrar o John Cena, entra o Logan Paul, cara. Olha, eu vou te falar, foi sensacional. Foi sensacional. Lembra uma história na época que o Shawn Michaels ia lutar contra o Hulk Hogan, e ele faz um show em Montreal, e a música, primeiro toca a música do Bret Hart, que teve a história do Montreal Screwjob. Então, assim, tocar a música do Bret Hart com o Shawn Michaels no ringue é pedir para ter fagulha, mas o Bret Hart não aparece, ele na época estava muito tempo longe da WWE, e o Shawn Michaels fica rindo da galera e tudo mais. Depois toca a música do próprio Hulk Hogan, e todo mundo acha que o Hulk Hogan vai vir para bater no Shawn Michaels, e o Hulk Hogan não aparece, e o Shawn Michaels ri da cara de todo mundo de novo, falando, poxa, vocês caíram 2 vezes na mesma situação. Então foi o que o Logan Paul aprontou. Né? Tem outras situações que às vezes toca a música de uma pessoa e entra outra vestida daquela pessoa, enfim. Foi muito engraçado na hora ver o Logan Paul sacaneando todo mundo, ele literalmente trollou um ginásio inteiro com a música do John Cena. Então foi muito interessante, foi muito legal. E aí ele tenta esculhambar todo mundo e não sei o quê. Enfim, no final das contas, o Logan Paul ele vai para cima do CM Punk, mas aí o CM Punk vai para cima dele, ele sai correndo. Enfim, ficou essa situação, essa entrevista, marcando o território para o que vai acontecer hoje na Elimination Chamber. Então, foi realmente bem interessante ver essa entrevista. Foi uma entrevista bem legal que adiantou a história dos personagens da Elimination Chamber. Só ficou faltando o John Cena. Né? O pessoal na live chegou a falar assim, o John Cena vai aparecer daqui a pouco e tal. Não apareceu. Né? Ficou só faltando ele aparecer. A aparição dele vai realmente ficar
para a Elimination Chamber. Depois da luta, da segunda luta do classificatória para o campeonato norte-americano, houve uma entrevista do Sami Zayn. O Sami Zayn foi para o ringue e aí ele chama o Kevin Owens para que eles possam ter uma última conversa antes da luta deles no Elimination Chamber. Só que quando o Sami Zayn ele chama o Kevin Owens aparece falando no microfone, mas ele não está no ginásio, no Scotiabank Arena, que era onde estava acontecendo o SmackDown. Ele aparece no Rogers Center, que é o estádio onde vai acontecer a Elimination Chamber. E o Rogers Center é vazio, já tudo montado, e ele aparece lá. E aí, nessa conversa dos dois, o Kevin Owens ele fala, olha, tudo o que acontecer com você vai ser culpa sua. Eu não vou ter pena da sua família, porque a culpa vai ser sua de você estar se metendo nisso, de você acabar com a sua carreira e não poder sustentar a sua família. E eu não vou ajudar a sua família, eu não vou ajudar a sua esposa, eu não vou ajudar a sua filha, eu não estou nem aí, porque tudo isso que está acontecendo é culpa sua. E o Sami Zayn, no ringue, ele fala, olha, eu não sei se você está nervoso, me parece que você está nervoso. Eu vou dizer para você que eu estou nervoso, mas não com o que vai acontecer comigo na luta, mas sim o que eu vou fazer com você. E aí o Sami Zayn ele fala assim, no final ele fala, olha, se prepara porque essa história vai terminar amanhã na Elimination Chamber. Isso ele falando ontem. Eu não acredito nisso, tá, gente? Eu não acredito que essa história vai terminar amanhã. Assim, a minha aposta é que o Kevin Owens vai derrotar o Sami Zayn. Quer dizer, numa luta não sancionada não tem vencedor, mas assim, o Kevin Owens vai acabar com o Sami Zayn. Vai falar um monte de como ele aposentou o Sami Zayn, e o Sami Zayn vai ficar fora da televisão um tempo. E aí depois, perto da WrestleMania, o Sami Zayn vai voltar e vai convocar, vai desafiar o Kevin Owens para uma última luta entre os dois na WrestleMania, possivelmente num Hell in a Cell. Tá? Então é o que eu acho, o cenário que está se desenhando, e a gente vai descobrir o que vai acontecer hoje na Elimination Chamber. Se o Sami Zayn derrotar definitivamente o Kevin Owens, aí sim eu acredito que essa história vai terminar. Mas eu acho que é pouco terminar essa história na Elimination Chamber. Eu acho que essa história ela merecia um encerramento na WrestleMania. Eu acho que a Elimination Chamber é um bom show, tal, mas eu não acho que seria o show ideal para encerrar essa história. Eu acho que essa história deveria ser encerrada na WrestleMania, numa luta tipo um Hell in a Cell, ou uma luta de Last Man Standing, quando é como se fosse uma luta de boxe, e você só ganha se o seu adversário ficar caído até a contagem de 10. Tá? Então, eu acho que vai ser uma briga daquelas que vai rodar o ginásio inteiro. Eu não duvidaria nem que eles mantivessem essa briga rolando enquanto outras lutas estivessem acontecendo, tá? Que fosse uma briga que permeasse o show inteiro. Eles já fizeram isso no passado, tá? De brigas que rolaram durante o show inteiro. E aí eles iam fazendo flashes durante a luta e tudo mais. Eu não duvidaria que isso acontecesse. Tá? Então a gente vai ter que ver hoje na Elimination Chamber para ver o que vai acontecer com essa história. Nós também tivemos no show uma luta de trios entre a Liv Morgan, a Raquel Rodrigues e a Roxanne Perez contra a Bayley, a Naomi e a Bianca Belair. E nessa luta entre a Roxanne Perez, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues contra a Bayley, Bianca Belair e a Naomi, ela teve ela foi uma consequência de algo que aconteceu no kickoff, que eles chamam de kickoff do especial, que é um showzinho, um mini showzinho que eles fazem com os lutadores que vão participar do especial, e eles fazem umas entrevistas e tudo mais. E nesse kickoff, o Michael Cole perguntou diretamente para a Liv Morgan e para a Raquel Rodrigues se elas haviam atacado a Jade Cargill. Elas se fizeram desentendidas, e aí a Naomi e a Bianca Belair vieram e atacaram por trás. Aí nisso a Bayley ataca, a Roxanne ataca, as 6 se engalfinham, e aí o Nick Aldis faz essa luta entre essas 6 lutadoras. Lembrando que dessas 6 lutadoras, 5 estão na Elimination Chamber. Só uma não está envolvida. E a gente vai ver o que acontece depois. O fato é que a luta se desenrola normalmente. É uma luta boa. Na luta, a Bayley ela faz o papel daquela pessoa que está sofrendo e apanhando muito dos vilões. Acontece o hot tag, a confusão aí que se torna generalizada.
A Liv Morgan, a Raquel Rodrigues, a Naomi e a Bianca Belair, elas se engalfinham do lado de fora do ringue, elas ficam do lado de fora se engalfinhando, e dentro do ringue, a Roxanne Perez e a Bayley, elas encerram a luta. Depois de várias reviravoltas, idas e vindas, a Roxanne ela consegue aplicar o Pop Rocks, que é o finalizador dela, e ela consegue derrotar a Bayley. E aí ela sai por cima, a música dela toca e tudo mais. Só que enquanto isso está acontecendo, o público atrás começa a se levantar. E aí eu fiquei olhando assim na hora e falei, ué, o que está acontecendo? Bom, o que estava acontecendo é que apareceu a Alexa Bliss, que é a sexta lutadora da Elimination Chamber. A Raquel Rodrigues não está na Elimination Chamber, quem está é a Alexa Bliss. E a Alexa Bliss, ela vem com aquela cara sinistra, psicótica dela, né? E aí ela pega a Roxanne Perez e usa o golpe finalizador, que é um golpe adaptado do golpe que o Bray Wyatt utilizava. Né? Ela pega a adversária, pendura ela de costas no joelho, dá um gancho assim com o braço e aí faz como se fosse um DDT rolando com ela por cima. É um golpe bem interessante, tem um bom impacto e é um golpe que parece realista, porque qualquer golpe que você pega a cabeça da pessoa e joga no chão é um golpe que parece realista, e isso é muito legal. Quando você tem um golpe na luta livre que parece realista, acaba sendo bom. Enfim, a Alexa ela acaba fazendo isso, causando esse dano sobre a Roxanne Perez, e ela se sai por cima com a galera vibrando. Assim, essa persona da Alexa, ela chama muito a atenção, ela lembra um pouco o finado Bray Wyatt, e porque ela teve uma história com o Bray Wyatt no passado e tudo mais, e eu acredito que assim, a WWE vai empurrar a Alexa Bliss no futuro. Eu só não acho que vai ser na Elimination Chamber. Como eu disse no preview da Elimination Chamber, se vocês quiserem ver tudo o que eu comentei sobre a Elimination Chamber, vejam o preview da Elimination Chamber que está disponível no nosso canal, beleza? Bom, depois dessa situação, tem uma entrevista do Shinsuke Nakamura, daquele jeito dele, cinematográfica, que ele esculhamba todo mundo, falando que ele vai aceitar quem quiser desafiar ele, sem problema nenhum. E aí, por fim, nós temos a luta do Jacob Fatu, do Carmelo Reis e do LA Knight. Chama a atenção nessa luta que não há interferência do Solo Sikoa e do Tama Tonga. Os dois simplesmente não aparecem para fazer qualquer tipo de interferência na luta. Por que chama atenção? Porque a luta era uma luta sem desclassificação. Então os dois poderiam aparecer, detonar todo mundo que estava no ringue, que isso não teria impacto nenhum. Só que os dois simplesmente não aparecem, e isso chama atenção. Enfim, a luta ela vai transcorrer normalmente. É uma luta muito boa, cheia de alternativas. Uma luta de ameaça tripla geralmente é geralmente bem feita, mas é muito difícil de descrever, porque acaba tendo muitas reviravoltas e tudo mais. Mas o final da luta chama atenção, que é o LA Knight está do lado de fora do ringue, o Jacob Fatu consegue dar o Impaler DDT, parte para o Moonsault, e aí ele conecta com o Moonsault no Carmelo Reis, o mortal, né, de costas que ele dá, ele acerta o Carmelo Reis. Só que quando ele vai fazer o pinfall, o LA Knight puxa o Jacob Fatu para fora do ringue, entra no ringue e faz o encostamento no Carmelo Reis e ganha a luta. O juiz conta até 3. E o LA Knight literalmente rouba a decisão, ele rouba a vitória do Jacob Fatu. E aí, por que isso chama atenção? Porque se o Solo Sikoa e o Tama Tonga tivessem se envolvido, e era uma luta sem desclassificação, lutas de ameaça tripla não tem desclassificação, o Jacob teria vencido. Com certeza eles teriam conseguido impedir que o LA Knight fizesse alguma coisa e o Jacob teria vencido a luta. Só que os dois não se envolvem. Isso chama muito atenção. Pode acabar entrando na história futura o fato de que quando os dois tiveram a chance de ajudar o Jacob, eles não ajudaram. Tá? Então, no final das contas, o LA Knight vence a luta e ele se torna o desafiante número 1 para o cinturão do Shinsuke Nakamura. Essa luta poderia acontecer na Elimination Chamber? Poderia, mas ninguém falou nada, não há anúncio sobre isso até agora. Então, a gente vai ficar na expectativa.
Pode ser que a WWE guarde na manga, caso o show fique curto. Às vezes eles fazem isso. Às vezes o show eles estão prevendo para ter 4 horas de duração. E por algum motivo o show fica curto. E aí eles não têm como encher linguiça. Então o que eles poderiam fazer? Eles poderiam ou utilizar essa luta do Shinsuke Nakamura contra o LA Knight, ou eles poderiam usar outra luta para preencher essa linguiça. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas o fato é que o LA Knight agora ele vai enfrentar o Shinsuke Nakamura pelo cinturão norte-americano. Nós ainda não sabemos quando que essa luta acontecerá. Beleza? Então, galera, esse foi o review do Friday Night SmackDown do dia 28 de fevereiro. Se você quiser ver o preview do show e ver todas as informações que você precisa saber para acompanhar a Elimination Chamber, veja esse vídeo aqui que vai aparecer na tela agora e assista ele antes da Elimination Chamber para que você possa entender tudo o que vai acontecer no show. Um grande abraço, a gente se vê, até lá.